Bom dia, bom dia. Hoje vamos iniciar os nossos próximos 40 dias ao lado do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. O Rick Warren, ele é um pastor fundador da igreja Saddleback, uma comunidade de mais de 30 mil membros na Califórnia e com filiais nas principais cidades do mundo. Ele é teólogo e já fez conferências nas mais renomadas universidades e organizações de todo o mundo. O pastor Rick Warren e a equipe de líderes ajuda os necessitados, cuida dos enfermos e educa a geração em 196 países. Como que vocês estão aí? Tá dando pra me ouvir? Tá conseguindo ouvir bem? Como é que tá o áudio? Aqui, a princípio, tá tudo certo. Falta um minutinho e vocês vão, junto comigo, contemplar o nascer do sol, que vai ser logo atrás de nós ali. E como eu comentei ontem, eu me peguei muito pensando por que eu já tinha começado a ler esse livro e por tantas vezes não consegui permanecer. E aí, lendo ele pela terceira vez, eu vi o quão importante ele vai citando no decorrer, a gente contar com a ajuda de outras pessoas e a gente ter outras pessoas junto para poder acompanhar. Bom dia, Vi, bom dia, Isa. E ele começa o livro dizendo assim: este livro é dedicado a você. Antes que você nascesse, Deus planejou este exato momento na sua vida. Não é por acaso que você está segurando este livro ou ouvindo este livro. Deus anseia que você descubra a vida que Ele criou para você aqui neste mundo e para sempre na eternidade. Foi em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. Mas antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é a parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. Efésios 1:11. Sou grato a centenas de escritores e professores clássicos e contemporâneos que moldaram minha vida e me ajudaram a aprender estas verdades. Agradeço a Deus e a você o privilégio de compartilhá-los. Bom dia, Cris. E aí, o livro ele é separado em 40 capítulos, aonde ele separa o início dele, os 7 primeiros capítulos são afinal de contas, porque estou aqui. E aí depois começa o propósito. Propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Propósito número 2, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Propósito número 3, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Propósito número 4, você foi moldado para servir a Deus. E propósito número 5, você foi feito para uma missão. E aí no final ele tem algumas questões para debate. E ele inicia explicando um pouco sobre como é a dinâmica do livro e o que o livro traz para a gente. Então, todos os dias nós vamos ler um capítulo, vamos comentar sobre a pergunta que vem, o questionamento, vamos anotar. Então, como eu comentei, ter um bloquinho de notas, ter uma agenda para a gente anotar qual o versículo que veio aqui para a gente decorar, para a gente saber o que a Bíblia quer nos dizer naquele momento e nos próximos momentos que vão vir,
o que ele está querendo nos dizer, o que significa aquele versículo. E aí a introdução do livro fala uma jornada com propósitos, compreendendo e se aprofundando no livro. Esta obra é mais que um livro, trata-se de um guia para uma jornada espiritual de 40 dias, que o capacitará a descobrir a resposta à mais importante indagação da vida. Afinal de contas, por que estou aqui? Ao concluir essa jornada, você conhecerá os propósitos de Deus para a sua vida e terá uma compreensão mais ampla de como se encaixam todas as peças da existência. Assimilar essa perspectiva reduzirá o seu estresse, simplificará suas decisões e aumentará sua realização pessoal. E o mais importante, irá preparar você para a eternidade. Seus próximos 40 dias. A expectativa média de vida nos dias de hoje é de aproximadamente 28 mil dias. E essa deverá ser a duração de sua vida em condições normais. Você não concorda que seria sábio dedicar 40 desses dias para saber o que Deus quer que você faça com o restante deles? A Bíblia deixa claro que Deus considera espiritualmente irrelevante o período de 40 dias, sempre que desejou preparar alguém para os seus propósitos. Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada por 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Davi foi transformado pelo desafio de Golias proferido por 40 dias. Elias foi transformado quando Deus o sustentou durante 40 dias com uma única refeição. Toda a cidade de Nínive foi transformada quando Deus concedeu 40 dias para que o povo se convertesse. Jesus foi fortalecido durante 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que estiveram com Jesus após a ressurreição. Os próximos 40 dias vão transformar a sua vida. Este livro é dividido em 40 breves capítulos e mais um bônus de 2 capítulos. Recomendo enfaticamente que você leia apenas um capítulo por dia para que possa meditar sobre as implicações de cada um deles em sua vida. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Assim você saberá o que fazer conforme as vontades de Deus. Uma razão pela qual a maioria dos livros não traz mudança alguma para a nossa vida é o fato de nós, ansiosos por ler o capítulo seguinte, não paramos um pouco para refletir sobre o que acabamos de ler. Não se contente em ler este livro. Interaja com ele, sublinhe-o, anote seus pensamentos na margem, torne-o seu, personalize-o. Os livros que mais me ajudaram foram aqueles aos quais reagi e não me limitei a lê-los. 4 recursos, então, que vão ajudar você. No final de cada capítulo há uma seção intitulada Pensamentos sobre o meu propósito de vida. Lá nós vamos encontrar um tema para reflexão, que trata-se de uma verdade simples que resume um princípio para a vida guiada por propósitos, sobre o qual você poderá refletir ao longo do dia. Paulo disse a Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Versículo para memorizar. Trata-se de um versículo bíblico que ensina uma verdade contida no capítulo. Se você realmente deseja aperfeiçoar a sua vida, comece adquirindo o importante hábito de memorizar trechos das Escrituras. Você pode até mesmo copiar os versículos em pequenos cartões para levá-los com você. Pergunta para meditar. A pergunta vai ajudar você a ponderar a respeito das implicações do que leu e de como isso aplica a você. Incentivo você a escrever as suas respostas na margem deste livro ou em um caderno ou adquirir o exemplar do diário. Uma Vida com Propósito, o livro que deverá acompanhar, pois elaborado para este fim, veio para anotar os seus pensamentos e é a melhor forma de esclarecê-los. E no apêndice 1, a gente vai encontrar as questões para debate. Recomendo que você convide um ou mais amigos para juntar-se a você na leitura deste livro durante os próximos 40 dias. A jornada é sempre mais suave quando a compartilhamos com um parceiro ou um pequeno grupo de leitura. Você terá com quem discutir o que leu e trocar ideias. E isso vai ajudá-lo a se aperfeiçoar e a se fortalecer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária.
A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. A melhor maneira de explicar o propósito de Deus para a vida é permitindo que a Bíblia fale por si mesma. Por isso, a Bíblia é citada exaustivamente nesse livro, sendo empregados mais de 1000 versículos diferentes, extraídos de 6 traduções ou paráfrases publicadas em português ou traduzidas de outras 9 versões em língua inglesa. As razões que me levaram a usar diversas traduções estão no apêndice 1. Já orei por você. Enquanto escrevia este livro, orava frequentemente para que você experimentasse um indescritível sentimento de esperança, vigor e alegria que se sente ao descobrir o motivo que levou Deus a pôr você neste planeta. É algo incomparável e fico entusiasmado com isso, pois sei que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Aconteceram comigo e desde que descobri o propósito de minha vida não foi mais o mesmo. Por conhecer os benefícios que virão, quero desafiar você a permanecer nessa jornada espiritual pelos próximos 40 dias, sem perder uma leitura diária sequer. Sua vida vale o tempo dedicado para pensar no assunto. Faça disso um hábito diário, um item de sua agenda. E se você deseja assumir o compromisso, vamos juntos firmar um acordo. A sua assinatura vai torná-lo relevante. Se alguém quiser acompanhar você na leitura desta obra até o final, leve-o a comprometer-se também. E vamos começar junto. Então, como eu postei ontem ali, eu já fiz a minha assinatura aqui no livro também. E gostaria que você escrevesse aí com papel e caneta que eu pedi, o seu compromisso também de permanecer nos próximos 40 dias para ouvir o que Deus tem para falar para nós. E aí, começando o primeiro capítulo, então, do livro, que faz parte ali do afinal de contas, por que estou aqui? Esses vão ser os nossos primeiros 7 dias. A gente vai entrar nesse capítulo para entender o porquê que a gente está aqui. Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor, são como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor e nem se preocupam com longos meses de seca. As suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Jeremias 17, 7, 8. E aí, eu vou te convidar também para que se tu tem uma Bíblia, que tu traga para os nossos encontros para a gente procurar esses versículos ali. A minha tá ali numa caixa ainda ali no quarto, mas que hoje eu vou terminar de arrumar e já vai estar aqui junto. Então, dia 1, ele começa dizendo que tudo começa com Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e ele se encontra o propósito. Colossenses 1,16. Esse versículo é bem conhecido, bem famoso e reflete, né, e reluz sobre realmente tudo, porque tudo veio de Deus, tudo é sobre Ele, e Jesus veio aproximar isso e nos mostrar que nós podemos ter essa proximidade com Deus a partir dele. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito de vida não tem sentido. Bertrand Russell, um ateu. Você
não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Eu confesso que para mim, assim, o começo dele, já nas 3 vezes que eu li, ele já começa forte. Porque ele começa tirando aquilo que nós mais usamos, né? Que é tudo sempre sobre mim. Principalmente, eu costumo usar muito que tudo acontece por minha justificativa, né? Nada mais é que toda ação tem uma consequência. E as ações são minhas e as consequências vão ser minhas. E ele já começa dizendo que o foco do nosso propósito nunca é sobre nós. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. E isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar-se tudo em nós mesmos, porém jamais desvenderá o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus, e é Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para o que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar a sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas, e quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, o seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é o contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus e não ao contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto e há uma vida livre e espaçosa. E aí, quem quiser anotar, ele traz um trechinho aqui que fala: concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito de nossas vidas. Eu sublinhei esse trecho aqui. E aí ele continua: eu já li livros que sugerem maneiras de descobrir os propósitos de vida, e todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito de vida.
Dê importância aos seus sonhos, defina claramente os seus valores, estabeleça meta, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesma, envolva outras pessoas e não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos e pode-se em geral ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim do proposto. Mas se ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas, você pode alcançar os seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus criou. Bom dia, dona Neide! Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda. De jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Bom dia, dona Neide! Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Ele não ensina a encaixar mais atividades numa agenda lotada e, na verdade, ensina a fazer menos da vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Bom dia, casal doides, Frolide. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você tem só duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem e teorizam, quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, e querem dizer, este é o melhor palpite que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem a sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia da Northeastern Illinois University, escreveu certa vez que para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. E, na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse caso descobrissem o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e os propósitos de vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. E para descobrir o seu propósito de vida,
Você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração deste presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. E este texto apresenta 3 critérios para os nossos propósitos. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive este relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. E o propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. O seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. E é disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, escreveu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível, e ele recorda. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez. Apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção da luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito de vida. Parabéns, você está prestes a encontrar o caminho para a luz. Dia 1. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão, então. Eu não sou o foco. Eu vou anotar. E aí o versículo para memorizar foi o seguinte: pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1:16. E a pergunta para meditar é: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Essa é a pergunta que fica para hoje. Então, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? E para complementar, tem a seguinte pergunta no apêndice. Na sua opinião, quais as implicações da primeira frase deste livro? Você não é o foco. Para mim, essa foi a pergunta a frase que começa o livro e a que mais já me
me causa, assim, esse desconforto, sabe? De parar e ouvir que eu não sou o foco, sabe? A primeira questão, ela já começa tirando a gente do centro. Enquanto eu for o centro do propósito, ele não é um propósito firmado em Deus, o que veio de Deus. Ele pode ser um plano, uma meta, um objetivo, mas não é o meu propósito. E para hoje fica então essas duas perguntas, nosso versículo e essa frase que veio. Muito obrigada por cada um que esteve aqui. Que vocês tenham um excelente dia. Aqui, ó, já temos um pouquinho do amanhecer do sol. Vamos ver se dá pra ver melhor. Ainda um pouco escondido, mas logo ele tá aparecendo lá, ó. Atrás daquelas nuvens ele já tá dando os seus primeiros raios. Que este sábado possa ser um sábado muito abençoado, que esse primeiro dia seja de reflexão para a gente pensar. Responda e comenta aqui como foi para você ouvir que você não é o foco, não é sobre você. E anota esse versículo para ti, pois tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e é nele que se encontra o propósito. Um bom sábado, o dia 1 dos nossos próximos 40 dias.